Olá! Hoje, 8 de junho de 2023. Eu sou o Juvenal, ou a voz que vai ficar na sua cabeça ou quando você quiser lembrar-se do essencial prático para você protagonizar a sua vida pessoal e profissional sempre, em qualquer tempo. Hoje, e, nos próximos dias eu, Juvenal, vou dar voz ao professor Dr. Del Piero para levar novidades em conhecimentos e sabedorias para você alcançar o máximo em autoconfiança e protagonismo. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo, ou com Miriam Gonçalves. Este é o 167º podcast de 2023 e neste podcast o professor Del Piero vai falar sobre as 10 experiências amplamente reconhecidas na infância adversa que as crianças podem ter e que causam danos emocionais e físicos. Alerta importante, preparando-se para ouvir o 167º podcast de 2023 sobre as 10 experiências amplamente reconhecidas na infância adversa. Antes de mergulhar neste episódio, é essencial estar ciente de que o conteúdo abordará experiências delicadas e potencialmente perturbadoras relacionadas à infância adversa. Essas experiências têm o potencial de causar danos emocionais e físicos nas crianças. Portanto, é importante ter em mente algumas precauções enquanto ouve. 1. Autocuidado. Esteja atento às suas próprias emoções e bem-estar durante a audição. Se em algum momento sentir-se desconfortável ou sobrecarregado, é fundamental pausar o podcast e buscar apoio emocional, seja conversando com um amigo, familiar ou profissional de saúde mental. 2. Contextualização. Lembre-se de que o objetivo do podcast é fornecer informações sobre essas experiências adversas. Ao abordar esses tópicos, é importante entender que os danos emocionais e físicos discutidos são sérios e podem ter impactos de longo prazo na vida das crianças afetadas. 3. Sensibilidade. Esteja ciente de que as histórias compartilhadas podem ser dolorosas e impactantes. Respeite a jornada das crianças que passaram por essas experiências e evite qualquer forma de julgamento. Ouça com empatia e compaixão. 4. Suporte. Em caso você conheça alguém que tenha vivenciado alguma das experiências discutidas, ofereça apoio e recursos adequados. A compreensão e o cuidado podem fazer uma grande diferença na vida de alguém que tenha sofrido danos emocionais e físicos na infância. 5. Aprofundamento. Lembre-se de que este podcast é uma introdução a um tema complexo. Se você desejar explorar mais sobre as experiências adversas na infância, considere pesquisar fontes confiáveis e procurar recursos adicionais para expandir seu conhecimento. A infância adversa é um tópico importante, e é fundamental criar consciência sobre os danos emocionais e físicos que as crianças podem enfrentar. No entanto, cuidar de si mesmo é primordial para processar e assimilar essas informações. Lembre-se de buscar apoio quando necessário e de agir com compaixão em relação aos outros. Vou descrever agora separadamente e pausadamente, dada a importância de conhecê-los. Vou ainda indicar a percentagens das suas presenças entre a população juvenil atualmente. É um estudo seminal conduzido pelo CDC e pela Kaiser Permanente. O estudo sobre experiências adversas na infância, CACES, conduzido conjuntamente pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, e pela Kaiser Permanente, foi um dos primeiros e mais influentes estudos a explorar a conexão entre experiências adversas na infância e saúde e bem-estar na vida adulta. O estudo foi realizado de 1995 a 1997 com mais de 17 mil participantes, que eram pacientes inscritos em um plano de saúde da Kaiser Permanente na Califórnia. Os participantes responderam a um questionário detalhado sobre suas experiências de infância e sua saúde atual. O questionário incluiu perguntas sobre abuso físico, emocional e sexual, negligência física e emocional, e experiências familiares adversas, como exposição à violência doméstica, conviver com membros da família que tinham problemas de saúde mental ou abusavam de substâncias, a experiência de divórcio dos pais e a experiência de ter um membro da família na prisão. As principais descobertas do estudo foram que as ACEs são surpreendentemente comuns e que tendem a ocorrer em conjunto, ou seja, se uma pessoa tem uma ACE, é provável que tenha outras. Além disso, o estudo descobriu uma forte relação entre o número de ACEs e uma série de problemas de saúde na vida adulta, incluindo doenças crônicas, como doença cardíaca e diabetes, saúde mental e comportamento de risco, como abuso de substâncias e comportamento suicida.
Este estudo foi revolucionário porque ilustrou o impacto duradouro que as experiências adversas na infância podem ter sobre a saúde e o bem-estar ao longo da vida. Isso levou a uma maior conscientização e esforços para prevenir e responder às ACEs. Para mais informações, consulte o professor Dal Piero que replicou o estudo na Espanha, Portugal e Brasil. As experiências adversas na infância, também conhecidas como ACEs, Adverse Childhood Experiences, são eventos traumáticos que ocorrem durante a infância e que podem ter efeitos duradouros na saúde física e mental de um indivíduo. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, as ACEs incluem, mas não se limitam, às seguintes experiências. 1. Abuso emocional. Este tipo de abuso pode envolver humilhação, intimidação, rejeição constante e outros comportamentos que podem prejudicar a autoestima da criança. Fonte: theoutchildren.org. Aproximadamente 11% dos participantes relataram ter experimentado algum tipo de abuso emocional na infância. 2. Abuso físico. O abuso físico envolve danos físicos ou risco de danos físicos para uma criança por um pai ou outro cuidador. Fonte: childwelfare.gov. Cerca de 28% dos participantes relataram ter sofrido abuso físico quando crianças. 3. Abuso sexual. Este tipo de abuso envolve o uso de uma criança para gratificação sexual por um adulto ou adolescente mais velho. Fonte: RAI. Cerca de 21% das mulheres e 5% dos homens relataram ter sofrido abuso sexual na infância. 4. Negligência emocional. Isso ocorre quando os responsáveis não atendem às necessidades emocionais básicas de uma criança. Fonte: childwelfare.gov. As taxas para essas experiências foram de 15% e 10% respectivamente. 5. Negligência física. Esta forma de negligência envolve a falta de provisão de necessidades físicas básicas, como alimentação adequada, vestuário e abrigo. Fonte: childwelfare.gov. Nesse caso o estudo identificou a negligência emocional e física de mãe tratada violentamente e cerca de 13% dos participantes relataram ter visto suas mães serem tratadas violentamente. 6. Exposição à violência doméstica. Crianças que testemunham violência doméstica podem experimentar uma variedade de efeitos negativos. Fonte: VNCBI. 7. Crescer com pais que têm problemas de saúde mental. Os filhos de pais com doenças mentais podem enfrentar uma série de desafios. Fonte: Child Mind Institute. Problemas de saúde mental em casa. Cerca de 19% dos participantes relataram que alguém em casa sofria de doença mental. 8. Crescer com pais que abusam de substâncias. As crianças que crescem em lares onde os pais ou cuidadores abusam de álcool ou outras drogas podem enfrentar uma série de problemas. Fonte: American Academy of Child e Adolescent Psychiatry. Uso de substâncias em casa. Cerca de 27% dos participantes relataram que alguém em casa abusava de álcool ou drogas. 9. Pobreza. A pobreza pode ter uma série de efeitos negativos na saúde física e mental de uma criança. Fonte: American Psychological Association. Separação ou divórcio dos pais. Cerca de 23% dos participantes relataram que seus pais se separaram ou se divorciaram durante sua infância. 10. Encarceração de um dos pais. A prisão de um dos pais pode ser um evento traumático para uma criança e pode ter uma série de efeitos negativos a longo prazo. Fonte: DNI, Case Foundation. Membro da família na prisão. Cerca de 5% dos participantes relataram que um membro da família foi para a prisão. Há muitos recursos online e aplicativos que podem ajudar as crianças e os adultos a lidar com as ACEs. Aqui estão alguns exemplos. Item Smiling Mind. Este aplicativo de mindfulness e meditação tem programas especificamente projetados para crianças e jovens. Item Headspace. Este aplicativo de meditação oferece programas para crianças de diferentes faixas etárias. Item Moodfit. Este aplicativo foi projetado para ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade e a depressão, que podem ser consequências das ACEs. Item Kawar. Este aplicativo ajuda os usuários a resistir ao desejo de autoagressão, que pode ser uma consequência das ACEs. Lembre-se de que é importante buscar a ajuda de profissionais de saúde mental se você ou alguém que você conhece está lidando com as consequências das ACEs. Estes aplicativos e recursos online não são substitutos para o tratamento profissional. Então vamos lá, experimente e faça o dia de alguém.
Experimente responder às mensagens enviadas a você no mínimo, no mesmo dia. Você vai ver que atenção plena e gentileza são as luzes que projetam as competências, iluminam resultados e criam felicidade. O curso para você desenvolver a sua felicidade está na plataforma Hotmart com o número ID 29704887. O título é Como desenvolver uma presença mindful e o valor da atenção. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo. Fique com a paz e o bem.